Minha Bíblia está aberta no livro de 2 Reis, capítulo de número 17. E inicialmente nós vamos ler o versículo 23 e o 24, presbítero Gabriel. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até ao dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Queridos irmãos, é tão triste ver o que o pecado traz, a consequência do pecado para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. E quando a gente lê essas notícias, que são notícias da palavra de Deus, e vemos aqui o que aconteceu com Israel, Reino do Norte, isso nos traz tamanha tristeza, e vimos e nós observamos isso até os dias atuais, as consequências pelo pecado de Israel. Um primeiro ponto a se observar aqui, presbítero Gabriel, é que ninguém tira de Israel a oportunidade a não ser Deus. Ninguém toca em Israel sem a permissão de Deus. Nós estamos falando aqui de Israel, Reino do Norte. Então, Israel é uma nação escolhida por Deus. Ninguém toca se Deus não permitir. Você vai ver que em toda a passagem e toda a palavra de Deus, você vai ver assim: e entregou Deus Israel, e vendeu-os na época dos juízes, e permitiu Deus. Ou seja, aqui está dizendo até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença. No contexto histórico, os historiadores vão dizer que foi a Síria. Mas para aqueles que observam a palavra, estão enxergando que quem tirou foi o Senhor. Verdade, pastor Gerson, o controle da história, e especialmente a história de Israel, está nas mãos poderosas do Senhor. E nós vemos esse padrão, né, pastor? Eu estava até conversando com o irmão essa semana no Antigo Testamento, de que Deus usava as nações para castigar as nações, né? Quantas vezes Deus usou Israel, por exemplo, para castigar outras nações, e nesse caso aqui, Deus usou os assírios para castigar Israel por causa do seu pecado. E nós vemos claramente a mão de Deus em ação, porque como disse Balaão, naquela profecia inspirada pelo Espírito Santo, quando contratado por Balaque, né? Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, pastor. Essa fala de Balaão é o norte para nós. Ele vai dizer: ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Aí, presbítero Gabriel, o Senhor não faz isso com prazer. O Senhor não tem prazer de tirar Israel, até porque o Senhor plantou Israel aí. Não é o prazer de Deus expulsar Israel. Mas qual é a consequência disso? Primeiro ponto, você está dizendo assim, ó, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Então não foi uma coisa que Deus fez de uma vez. Deus não chega tirando, destruindo um povo, uma nação, sem previamente anunciar, avisar: olha, eu vou entregar vocês na mão do inimigo, para ver se as pessoas, ver se a população, se a igreja desperta. Que aconteceu isso no caso de Nínive, que simplesmente uma pregação de 3 dias livrou a cidade da destruição. Aqui não. Aqui está dizendo assim: ó, eu mandei os meus servos, os profetas, no plural, porque não foi apenas um profeta, não foi apenas um, foi vários. Foram muitos, pastor. Eu estava lendo essa semana, pastor, aquele texto de Jeremias 25, né? Quando ele diz assim: olha, 23 anos eu venho madrugando e vos falando a palavra do Senhor, mas vós não escutastes. E ele salienta dizendo, né? Fora o ministério dos outros profetas que vieram antes de mim. Ou seja, até aquele momento ali, né, de Jeremias 25, eu não sei calcular o tempo, pastor Gerson, havia 23 anos só pelo ministério de Jeremias que ele estava profetizando, antes daqueles que vieram antes dele, né, profetizando, preparando o caminho, avisando o povo, dando advertências.
Infelizmente, Israel nunca perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade, viu, pastor? Eu até pensei assim, que Israel nunca perdeu uma oportunidade, mas nunca perdeu uma oportunidade de perder, de jogar fora, de desprezar aquilo que Deus tinha para eles. Assim Israel foi expulso da sua terra. Outro detalhe. A terra continua sendo de Israel. Deus expulsa da sua terra. Israel foi expulso da sua terra, onde habitava, onde morava, que o Senhor deu a eles. Eles foram expulsos da sua terra. A Síria até o dia de hoje. Aí o verso 17 diz assim, ó, é esse o ponto que eu queria salientar com os ouvintes da programação de todo o Brasil, até contextualizando o que acontece hoje. Porque há uma indagação recorrente, se você for dar um Google, existe várias e várias indagações perguntando quem é o povo da faixa de Gaza, quem é o povo palestino, qual a origem do povo palestino. E eu trouxe aqui para os irmãos embasado algumas coisas que vai dar para os irmãos aqui um norte de o que foi, quem é este povo que luta contra Israel aí na faixa de Gaza. Nesse período aqui, nós vamos ver quem é que a Síria trouxe para colocar nesse lugar. Irmão Gabriel, lendo o verso 24 mais uma vez. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Presbítero Gabriel, nesse período, você imagina o choque cultural que essa cidade viveu? Primeiro, com os ensinamentos do povo de Deus, a adoração ao único Deus. Quando o reino era unificado, no reino de Salomão e no reino de Davi, próprio início com Saul. Depois já o reino contaminado por Salomão, no final da sua gestão. E depois, em uma queda livre, vem os reinos até a ruptura, né? O grande cisma que abriu e dividiu Israel. E agora o reino do norte, iniciado pelos pecados de Jeroboão, porque Israel foi dividido entre si mesmo. Um reino dividido não subsiste. Com certeza. E aí, o pecado iniciado por Jeroboão, adoração a vários deuses. O Senhor permite, então, que Israel seja tirado pela Síria. A Síria que foi o reino que antecedeu ao Império Babilônico. Então a Síria tira o povo de Deus, leva para o cativo. Eles não mais voltaram. E agora os assírios trazem para lá homens de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, Sefarvaim, e faz habitar nas cidades de Samaria. Então isso foi um choque cultural tamanho, sem precedentes. Isso trouxe ali uma mistura muito grande com a permissão de Deus. É verdade, pastor, nós vemos o impacto disso tão grande que o Senhor Jesus, naquele encontro com a mulher samaritana, ele deixa bem claro que os samaritanos não conheciam a Deus. Por quê? Justamente como fruto dessa mistura cultural, dessa mistura espiritual, dessa mistura religiosa, porque não apenas Israel foi dispersado, né, pastor, para outra terra, mas outro povo que não conhecia Deus e a sua palavra foi colocado em seu lugar, gerando assim um povo misto naquela região, pastor. Gerando um conflito que, eu vou dizer, sem medo de errar, que esse conflito ele permanece até os dias de hoje. Quer ver? O verso 25. Sucedeu que no princípio da sua habitação, ali, eles não temeram o Senhor. O Senhor mandou entre eles leões que o mataram, alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste, fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe, não conhece o costume do Deus da terra, o costume do Deus de Judá, Deus de Israel. Assim mandou leões entre esse povo, e eis que o mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Olha que mistura. Como é que eu vou dizer isso, irmão Gabriel?
É um sincretismo, né? Um sincretismo. Sincretismo. Verso 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinou como devia temer o Senhor. Foi ensinado. Mas o verso 29, lê por favor, irmão Gabriel. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Continua. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam ministério nas casas dos lugares altos. 33 para nós encerrar. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Aí você imagina dos do cativeiro vendo isso. Aqueles que lá depois de milhões, 1.000, 2, 3, 4 mil anos vão lutar com o movimento sionista, percebendo que a terra que já no início já habitada por um povo que não conhecia o Senhor. Habitada por um povo que não temia um Deus, trouxeram várias crenças, vários cultos para a Terra Santa. Então você vai ver, isso nos deixa assim um tanto quanto triste, porque isso vai trazer grandes transtornos. Você quer ver? Vamos ver, só para vocês terem noção de como isso fez mal para Israel. Quando Israel completou 70 anos, porque Judá depois foi levado também, Judá também foi levado, aqui primeiro o reino de Israel, reino do norte é levado, depois o reino do sul também é levado. Quando o reino do sul volta, encabeçado por Zorobabel, também por Josué, filho de Josadaque, nós temos aqui então o capítulo 4, quando a construção do templo, do livro de Esdras, capítulo 4 do livro de Esdras, a construção do templo. Vamos lá, a partir do verso 2 e 3, Gabriel, do capítulo 4 de Esdras. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Peraí, agora para um pouquinho. Este povo que veio da Síria, eles estão querendo participar agora da construção, da reconstrução do templo. Um povo que não tinha a mesma fé, que não tinha a mesma etnia, que não fazia parte da nação eleita, trazida por Esaradom, rei da Síria. Eles aprenderam com aquele sacerdote que eu li lá em Reis, a cultuar. Porque tem gente que aprende a cultuar, mas não se converte. É verdade, pastor. Tem gente que se amansa no meio do povo de Deus, mas não se converte. Tem gente que você vê ele na frente cultuando, levantando a mão, cantando hinos, lendo Bíblia, você acha que ele converteu, mas o miserável nunca converteu. É esse povo trazido da Babilônia, de Ava, de vários lugares, que foram trazidos e colocados em Samaria, no Reino do Norte. Eles aprenderam o culto do Deus da terra, mas nunca se converteram. É verdade, pastor. E infelizmente, de alguma forma comprometendo, né, pastor, o propósito de Deus para Israel, que era de ser, como diz a palavra, uma propriedade exclusiva. Peculiar. Peculiar. Né? Povo escolhido. Mas ainda bem, Pedro Gabriel, que esse sincretismo, essa mistura religiosa, aqui nesse momento, não teve espaço. Porque, verso 3, por favor. Porém, Zorobabel e Jesuá, ou Josué, né, pastor? E os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Israel habitará só, diz a palavra. A promessa é para Israel habitar só. Por que Israel, então, está lá sofrendo na faixa de Gaza? Porque esse sofrimento aqui,
Aqui. Israel tentando construir, lançando as bases da reconstrução do templo e os inimigos no encalço. Pastor. Os inimigos no encalço. Primeira coisa, o inimigo quer infiltrar, quer fazer o quê? O movimento ecumênico. Eles querem que tudo se misturam. Quando ele não consegue essa mistura, ele então parte para o ataque. Então essa queda de Israel, o reino do norte sendo levado para o cativo, isso trouxe grande luta para Israel no movimento que eu vou denominar esse movimento aqui da volta de movimento sionista lá do Velho Testamento, antes de Cristo, Verdade, que é um movimento sionista de certa forma, foi duramente perseguido pelos governadores, que era governador de Samaria, como Sambalate, que governava Samaria. Esses homens estavam ali tão perto do reino de Israel, mas inimigo número 1 de Israel já nesse período, Pedro Gabriel. É verdade, pastor. O velho ditado que diz que se você não pode, né, contra o seu inimigo, junte-se a ele, né? E de fato eles se juntaram aqui, mas não para o bem de Israel. Ao contrário disso, nós vemos eles levantando, pastor, vários impedimentos e às vezes até em nome de Deus, com palavras proféticas, na tentativa de enganar o povo, de barrar a obra, para não ver Israel voltar novamente ao culto exclusivo, ao único Deus verdadeiro, reerguer os muros novamente, colocando ali claramente, né, pastor, aquela divisão, né, dizendo aqui é o lugar do povo de Deus. Então nós vemos que tudo isso teve um início lá atrás, tem raízes muito profundas, de muitos séculos antes, pastor, desses homens que acabaram se infiltrando de exércitos inimigos e que acabaram crescendo, desenvolvendo, seus filhos nasceram, se misturaram no meio do povo, mas nunca foram povo de Deus, pastor. Defender Israel nunca foi fácil. No tempo de Neemias foi preciso pegar arma em punho. Porque a partir de Neemias, capítulo de número 2, verso 10, diz que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente. Os governadores daquela região ficaram furiosos, dizendo: o que vocês querem o bem de Jerusalém? O que vocês querem a bênção para esse povo? Você não sabe que se Jerusalém for reedificada, ela dominará sobre todos? É verdade. E aí já foram buscar os reis da Pérsia, os reis dos Medos e Persas, foram buscar nos anais da história e descobriram que houve reis poderosos naquela terra de Israel. Então, meus amados, aqui estão as raízes. Quando Israel rejeita o Senhor, eles pagaram um preço também muito grande. Eles foram tirados novamente da terra. Quando rejeitaram o Senhor. Perseguidos, dizimados por várias nações. E aí diz a Bíblia que o próprio... E aí diz a história que agora, para embasar o que acontece em Gaza, os moradores de Gaza, o povo que... Os palestinos, quem são os palestinos? Claro que não é esse mesmo povo dessa terra aqui de séculos atrás, mas é uma mistura de gente também, Pedro Gabriel. É verdade. Você não tem ali, você não pode dizer que os moradores da Palestina são árabes, são apenas árabes. Tem uma porcentagem pequena de árabe, mas não são apenas árabes. São várias nações que foram destruídas, um povo que migraram para aquela região, compondo um grupo assim, ó, com muita gente, com divisões de tamanhas tanto que quando foi fazer um exame, uma carga genética deste povo, descobriram que não tem nada a ver com árabe. A porcentagem é quase nada. Quase nada. É uma mistura de gente que estão habitando na Terra Santa e que querem sufocar Israel, que está ali no meio deste povo, com permissão de Deus, que serviam como espinho na carne, espinho nos olhos. Deus permite por quê? Porque, infelizmente, Israel não está ainda alinhado com Deus, como o Senhor quer. Porque quando Israel estiver alinhado, entregue ao Deus verdadeiro, não tem para essas nações. Com toda certeza, pastor, é o inimigo de alguma forma crescendo junto com o povo, no meio do povo, e a gente vê situações como essas, né, acontecendo ali no Oriente Médio. E é interessante, pastor Gerson, que tudo isso traz um impacto espiritual negativo, né, que por sua vez traz essas consequências para Israel, porque no texto que nós vemos lá no início, o pastor diz que Deus expulsou Israel da sua presença e depois o expulsou da terra, né? Ou seja, Israel é expulsado da terra como a consequência
de ser expulso da presença de Deus. Primeiro um problema espiritual, para depois um problema, digamos assim, físico, geográfico, né? Quando nós olhamos, por exemplo, lá para Apocalipse, no capítulo de número 11, a Bíblia diz que Jerusalém espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, 8. Ou seja, essa mistura faz com que Israel hoje não adore ainda o único Deus verdadeiro. Nós vemos isso acontecendo. Por exemplo, às vezes a gente se volta para esse aspecto, né, pastor, espiritual de Israel, que é bíblico, de fato, né? Ali é um lugar separado por Deus. Deus diz claramente que os olhos de Deus estão sobre aquele pedaço de terra, estão sobre esse povo, mas por outro lado, hoje ainda eles rejeitam o Messias. Por outro lado, hoje nós vemos, por exemplo, até parada gay em Israel, né? São coisas que não têm nada a ver com as Escrituras, que são completamente contrárias à palavra de Deus. Mas como que Israel chegou nessa situação, né? Justamente por causa desse povo misto que sempre esteve presente ali, como disse o Senhor, como um espinho nos olhos de Israel para o castigar pelo seu pecado, pastor. Pelo seu pecado. Que Deus tenha misericórdia, oremos por Israel, para que Deus revele a palavra e que chegue o tempo dos judeus reconhecerem as mãos que foram furadas lá na cruz. Aí você fica pensando, por que a permissão de Deus de, por exemplo, assim, de templos a outros deuses estabelecidos e construídos dentro do próprio Israel? E ainda o terceiro templo não foi construído. A gente percebe o próprio Deus preservando a nação de Israel. Por que eles não destroem totalmente Israel do mapa? Porque lá dentro Israel permite que os árabes estão ali dentro. Nós temos ali templos valoroso para o mundo muçulmano. Sim, pastor. Então eles não destroem por conta de conveniência mesmo. E a permissão de Deus. Com toda certeza, o fato desse povo estar ali, né, pastor, faz com que eles mesmos não destruam aquele lugar que biblicamente pertence ao povo de Israel. Então, é interessante como, de alguma forma também, o feitiço se volta contra o feiticeiro, né, pastor? Então, os irmãos veem que o controle soberano de Deus permanece, pastor. Apesar de tudo assim, para dizimar Israel do mapa, eles não podem riscar, porque o dedo de Deus está presente ali de forma muito contrária à lógica humana, mas preservando o seu povo, né, pastor? Deus preservando de forma que nós não entendemos, mas a mão de Deus agindo e preservando. E eu quero agora encerrar essa nossa fala com um testemunho. Isso. Porque a gente conta sobre Israel somente fracassos e derrotas, e lutas, e provas, e mortes. Mas no meio disso tudo acontecem testemunhos. É como quando a gente lê, por exemplo, assim, irmão Gabriel, sobre o Coliseu de Roma. Quantos cristãos que foram mortos, queimados, mas quantos milagres aconteceu no Coliseu? Meu Deus, pastor. Milhares de milagres aconteceu no Coliseu. Então, assim como na época da Bíblia, lembra das guerras e Samar defendendo o campo de lentilhas? Aqui, agora nessa guerra, nesses 8 dias, aconteceu algo marcante. Uma israelense, ela se chama Inbal Liberman. Ela tem 25 anos e está sendo chamada de heroína por sua bravura e sagacidade. Esse testemunho é bonito. Você acompanhou, irmão Gabriel? Não cheguei a ver, pastor. A israelense Inbal Liberman, de 25 anos, trabalha desde 2020 como coordenadora de segurança da comunidade Niar, um kibbutz. Kibbutz é um lugar de uma comunidade rural, onde tem agricultura e mora algumas pessoas ali próximo à faixa de Gaza. Em Sederot, a apenas 457 metros da faixa de Gaza. Então ela está a menos de 500 metros da faixa de Gaza. Na manhã de sábado, agora dia 7 de outubro, ao ouvir as primeiras explosões, ela notou que o som era diferente do habitual na região. Imediatamente o que ela fez? Tomou providências dignas de um roteiro de filme. Isso aqui não é conversa não, irmão. Isso aqui é notícia da revista Oeste. Muito rápida, Inbal correu para abrir o arsenal do kibbutz, onde eles têm as armas, né? Distribuiu as armas para a sua equipe voluntária de segurança, composta por 12 pessoas. Além disso, ela coordenou a resposta decisiva em meio ao ataque sem precedentes que se desenrolava ao redor. Vamos lá, o que aconteceu? A jovem colocou o seu esquadrão de kibbutz, moradores da comunidade, em posição estratégicas por todo o assentamento. Armou emboscadas
que pegaram os terroristas desprevenidos, ao menos naquele pequeno ponto, em meio a tanta dor e crueldade e covardia, o Hamas viu o fogo ser virado e a sua intenção de massacre inibida. Imbal conta que matou sozinha 5 terroristas, enquanto os outros membros da sua equipe eliminavam mais de 20 assassinos do Hamas. A ação de defesa que transformou o kibbutz em uma fortaleza impenetrável salvou dezenas de vidas durante 4 horas. O kibbutz, que são agrupamentos na sociedade, onde funcionam comunidades com atividades agrícolas, propriedades coletivas e igualdade social. No kibbutz existem menos meios de produção próprios, distribuição para a comunidade, a propriedade e educação de crianças. Esse kibbutz é uma pequena comunidade, com educação, com desenvolvimento, agricultura familiar para nós aqui. Uhum. Ela percebeu que os tiros estavam diferentes, ela logo percebeu, e ela, o que ela fez? Abriu o arsenal, armou 12 homens, botaram eles em pontos estratégicos ali da portaria, da recepção, e quando os primeiros terroristas que entraram, elas começaram a atirar. Ela sozinha matou 5. Meu Deus. E os demais companheiros, que ao todo eram 12, mataram 25 assassinos e terroristas. Houve kibbutz que morreram mais de 100 pessoas. No kibbutz onde estava essa menina, não morreu sequer uma pessoa. Como explicar isso, né, pastor? Não tem como explicar isso a não ser a mão de Deus estrategicamente trabalhando pelo povo de Israel, ou seja, inegável que está diante de nós um milagre em meio à guerra, né, pastor Gerson? Em meio à guerra. Eu imagino, esse é o que chegou até nós agora de início. Eu imagino quantas pessoas que Deus, por misericórdia, livrou desses ataques terroristas. Ela observou que os barulhos estavam diferentes. Meu Deus. Isso mostra para nós que devemos andar sempre ligado, prestando atenção no alvo, para que Deus possa nos dar livramento e nos ensinar como vencer a guerra. Uma moça de 25 anos, muito bonita por sinal, teve a iniciativa de livrar todo o seu kibbutz. Pastor, e nós estamos falando de homens covardes, truculentos, cruéis, que chegam para dizimar, né, pastor? Sejam mulheres, idosos, sejam crianças, e Deus levanta uma moça, nos faz lembrar de coisas como Davi, né, pastor? De Jonatas e o seu escudeiro, dizendo, olha, para o Senhor tanto faz livrar com muitos ou com poucos, vamos lá, vamos colocar a nossa mão na massa, mas uma coisa sempre nós vemos em comum, né, pastor? Deus dando a estratégia certa de guerra para combater o inimigo. Então isso é maravilhoso. E como disse o senhor, eu acredito que no desfecho final nós ouviremos outros depoimentos como esse de livramento de Deus, pastor. Sem sombra de dúvida, ouviremos muito livramento. Então tá aí a palavra de Deus para nós agora. Lembrando que Israel foi povoado em muito tempo por povos diferentes, nações diferentes, línguas diferentes, que é o que acontece hoje em Gaza, naquele pequeno pedaço de terra, aquele povo que não tem terra, não tem pátria, eles foram trazidos e colocados ali e que adoram outros deuses. Mas no meio aquele aglomerado de nações, árabes e muçulmanos, existe um povo que adora o Deus único e verdadeiro. Por mais que não conheçam ainda Jesus, mas ainda crê em um Deus. É verdade, pastor. Sigamos orando pela nação de Israel em meio a esse conflito que se estende, pastor. Sigamos intensificando as nossas orações em nome de Jesus. E tá aí, então, a palavra do Senhor aos nossos corações, que possamos, como essa moça, né, pastor, estarmos atentos aos ataques do inimigo e em tempos de guerra, estarmos preparados para lutar. Quando